Olá, estou de volta. Vamos começar então a nossa aulinha de artes. Agora vamos pegar a nossa apostila de artes. Vamos abrir na unidade 14, páginas 110 e 111. E vamos ver então hoje sobre o cinema sem palavras, o cinema mudo. Vocês sabiam que o cinema, quando surgiu, ele era mudo, ele não tinha som, ele só tinha imagens. Aí ele foi evoluindo até chegar no que nós temos nos dias de hoje. Então, deixando a apostila aberta, observe a ilustração. A cena é a exibição de um filme atual ou antigo? Como que a gente sabe que ele é antigo? Por que será? Você já assistiu algum filme antigo? O que lhe interessou nele? Já tiveram a oportunidade de assistir um filme antigo? Você já viu algum filme que não tinha som? Você gostou? Então aí a resposta é pessoal. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse cinema mudo. Página 112. O começo do cinema. A criação de filmes para o cinema só foi possível depois que o processo da fotografia foi inventado e aprimorado. A primeira impressão fotográfica é de 1826, feita pelo cientista francês Joseph Nicéphore Niepce. Nos anos seguintes, muitos outros cientistas, fotógrafos e pesquisadores investiram na qualidade das impressões e dos equipamentos fotográficos. Isso possibilitou a criação do cinematógrafo, que é isso que nós estamos vendo aqui, ó, na figura do lado. Ele foi criado em 1892. O cinematógrafo projetava as imagens filmadas e foi aperfeiçoado e usado pelos irmãos Auguste e Louis Lumière. Eles realizaram a primeira exibição pública de um filme, em dezembro de 1895, na sala de cinema chamada Eden, que existe até hoje na cidade de La Ciotat, lá na França. O primeiro filme projetado, chamado Chegada de um Trem à Estação de Ciotat, mostrava um trem parando na estação rodoviária. O público se assustou com as imagens em movimento, pois tinha a impressão de que o trem estava chegando à sala de cinema. Os primeiros filmes eram em preto e branco e não tinham sons, e a qualidade da imagem era bem inferior à atual, pois os recursos eram bastante simples. Alguns filmes eram coloridos manualmente e o som era feito com instrumentos musicais que acompanhavam ao vivo a exibição fonomatográfica. Ou seja, é como se ficasse uma orquestra ou uma banda do lado na sala de cinema e conforme eles iam assistindo o filme, eles iam tocando as músicas então ao mesmo tempo que estavam assistindo. Era bem estranho. Mas quem foram esses irmãos aí que deram a origem ao cinema? Auguste e Louis Lumière, ou simplesmente irmãos Lumière, como são conhecidos, nasceram na França nos anos de 1862 e 1864, ou seja, eles tinham 2 anos de diferença. Eles trabalhavam com o pai na fábrica de películas fotográficas, denominada Fábrica Lumière. Auguste e Louis são considerados os pais do cinema. Seus filmes eram curtos e retratavam cenas do cotidiano, como a saída dos funcionários da fábrica da família Lumière. Apesar de terem patenteado o cinematógrafo, a invenção do equipamento foi realizada em 1892 pelo cientista francês Léon Boulle. Os irmãos criaram, anos depois, o primeiro processo de fotografia colorida chamado de autocromo. Auguste faleceu em 1954 e Louis em 1948. Muito bem, na página 113, eu tá citando aqui um filme que eu acredito que vocês já tenham assistido. Quem não assistiu, seria bem interessante que vocês assistissem, tá? Ele é um filme que já passou até na sessão da tarde, já passou várias vezes aí nos canais abertos, então é fácil de encontrar também na internet. Prazer em conhecê-lo.
Georges Méliès é considerado um nome importante quando se fala da origem do cinema. Méliès uniu truques de mágica com a linguagem cinematográfica, produzindo efeitos especiais. Ele é reconhecido por sua originalidade e inventividade. Em 2012, o diretor de cinema Martin Scorsese lançou o filme A Invenção de Hugo Cabret. Vocês já assistiram esse filme? Que faz referência à origem do cinema, mostrando inclusive personagens e cenas do filme de Georges Méliès. Prepare a pipoca e convide a sua família para assistir ao filme com você. Como eu falei, se vocês colocarem no YouTube, vocês vão encontrar esse filme para assistir. É um filme assim bem legal, fala da história de uma criança que mexia com um robô. E ele conseguia mexer com cordas de um relógio. Ele morava no relógio de uma torre e aí então ele precisava de uma peça para o seu robô. E aí acontece uma série de coisas no filme. Ele acaba conhecendo uma menina, que essa menina era neta desse homem que inventou o cinema. Enfim, é uma história bem emocionante, bem legal. E seria interessante que vocês assistissem aí em família, tá? Mas vamos ver quais são as nossas atividades de hoje. Fazendo arte. Os primeiros filmes sem som fazem parte do chamado cinema mudo, o qual ficou famoso pela incrível capacidade inventiva de seus criadores e pela fantástica técnica de pantomima. Lembra que a gente falou na aula passada? E seus principais atores. Prepare-se para assistir a trechos divertidos e surpreendentes dessa época do cinema. Aprecie os trechos de filmes mudos selecionados pela sua professora, então vou mandar para vocês 2 vídeos. Observe os efeitos especiais, a atuação dos atores, gestos e expressões corporais e como é possível compreender a história sem que haja falas nos filmes. Então eu vou mandar para vocês 2 trechos de filmes de cinema mudo. Eles são curtinhos, então é rápido para assistir. E vocês vão poder estar comparando então esses 2 filmes. Por quê? Porque vocês vão escolher um dos filmes de que vocês tenham gostado, desses que eu vou mandar, e descreva a sua percepção, suas emoções, observações a respeito do trecho que vocês assistiram. Então vocês vão falar um pouquinho sobre um dos 2 filmes que eu irei mandar. Só para reforçar o vídeo que eu vou mandar, fala de um ator que tenho certeza que vocês ou já ouviram falar, mas com certeza os pais de vocês, os avós de vocês já ouviram falar, que é Charles Chaplin. Ele foi um dos principais atores do cinema mudo. Quando vocês assistirem os 2 vídeos que eu irei mandar e escolherem um para falar sobre eles, vocês vão virar a página 114 e vocês vão fazer uma pesquisa, tá? O diretor e ator americano Buster Keaton foi um dos principais nomes do cinema mudo, conhecido por buscar a perfeição na criação de suas cenas. Keaton eternizou momentos no cinema que são admirados até hoje. Com um familiar, pesquise em sites e livros a origem, a história e as obras desse importante artista. Escolha um filme de Buster Keaton para assistir com sua família. Registre suas descobertas na linha abaixo. Então, vocês vão fazer a pesquisa de vocês, aqui nessas linhas da apostila, tá? Então, falando um pouquinho sobre eles e dentre as obras, os filmes que ele publicou, né, que ele colocou, então, no cinema, vocês vão escolher uma delas para estar falando um pouquinho mais sobre isso, certo? Então, olha lá, pessoal, temos aí, 2 atividades para fazer. Assistir os vídeos, escolher um para falar na página anterior e aqui fazer uma pesquisa. Terminando de fazer a pesquisa, vocês vão tirar uma foto e vão mandar para a tia Renata marcar o ponto na aula de artes de vocês, certo? Então, bom trabalho para vocês, turminha. Um beijinho e até amanhã.